Espero que essa live, né, mais uma edição da live Cá Entre Nós, possa ajudar você aí nos seus desafios do dia a dia. Né? Então, muito bem-vindo a todas as pessoas que estão entrando, todas as pessoas que já estão conosco assistindo. O nosso tema de hoje é relacionamento abusivo e dependência emocional. Então, me chamo Elaine, sou psicóloga, fundadora da comunidade Graça e Misericórdia, e é um grande prazer estar com vocês aqui nessa noite. Hoje, de uma forma especial, né, estamos aí sendo presenteados pela nossa querida colega Janaína. Tive o prazer de conhecer Janaína ainda quando éramos, vamos dizer, adolescentes, né? Né? E depois tivemos a graça de nos reencontrarmos na faculdade, né? Eu já estava já quase me formando quando ela entrou. E agora, né, estamos aqui, graças a Deus, como profissionais da saúde e hoje podendo aí contribuir de alguma forma, né, na vida de todos vocês. Mas vou deixar que você, Jana, minha querida, seja muito bem-vinda e possa se apresentar aí para o pessoal. Pessoal, boa noite. Tá dando para todo mundo me ouvir? Tá dando para ouvir aí, Para mim tá Elaine? tranquilo. Tá ótimo Tá. para mim aqui. Primeiramente, muito obrigada, viu, pelo convite, Elaine. Assim, é sempre muito bom a gente poder dividir o conhecimento, né? Dividir através de bate-papo com profissionais assim como você, né? Éticos, sigilosos e que tem como princípio o cuidado com a humanidade, né? Então, assim, estou muito feliz. Foi uma pena, assim, a gente ter atrasado tanto. Possivelmente muitas pessoas, né, desistiram, muitas pessoas acharam que não ia dar certo. Enfim, né? Mas é assim, né? Tudo geralmente que a gente planeja, né, Elaine? Na maioria das vezes ela sai do nosso controle, né? É assim que é a vida, né, Elaine? Então, gostaria de me apresentar a todos vocês, né, que está assistindo. Então, como a Elaine já disse, eu me chamo Janaína, eu já me formei já faz um tempinho, a Elaine se formou primeiro do que eu, tenho mais ou menos 6 anos aí já de formada, né? Parece que foi ontem, né? Mas já faz um tempo. Hoje eu trabalho com recursos humanos de uma empresa, de uma indústria, aqui em Três Pontas. Antes dessa empresa que eu estou hoje, eu trabalhava em uma outra empresa, trabalhei 5 anos nesta empresa que eu estou, que é uma indústria, faz um ano. Eu trabalho com a clínica, faço algumas consultorias, né, na área específica de recursos humanos. E, de alguma forma, Elaine, sempre tentando promover a saúde mental, a importância dela. E hoje um tema que veio muito a calhar, né, diante de tanta situação, de tantas situações que a gente está vendo, que está passando, né, a mídia que de alguma forma tem colocado isso muito à mostra e muitas vezes de uma forma muito deturpada. Então a gente está aqui né, para bater um papo, né, Elaine? Eu acredito assim que não é bem não é uma palestra, não é, mas é um bate-papo mesmo, né, Elaine? Entre eu e você, de coisas que a gente estudou, de coisas que a gente tem construído, né, ressignificado, né? Mas é isso. Boa noite a Exatamente, Jana. todos. Até eu sempre falo, né, que essa live é uma live muito informativa, né? Então, é um bate-papo, já chama cá Sim. entre nós, porque às vezes são assim, né, que a gente começa as conversas que nós temos um pouquinho de delicadeza para falar, né? E então é muito importante, né, que nós possamos, né, contribuir. Já falo se você quiser deixar aí nos comentários dúvida, se você quiser colocar nos comentários também algum depoimento, né, alguma situação que você ou alguém que você ama já passou, com certeza, como a Janaína falou, vai ser um bate-papo e é importante também essa interação, né, de você que nos assiste aqui conosco, né? Estamos aqui para prestar esse serviço, esse auxílio, né, para você que deixou aí esse tempinho para estar conosco nessa noite.
Então, né, nós vamos iniciar, vamos pedir aí a presença do Espírito Santo, que possa abençoar essa noite, que o Senhor possa usar de mim, usar da Janaína, né, com o seu Espírito Santo, nos dando toda a sabedoria necessária para que essa noite nós possamos chegar aí ao seu coração. Quero colocar nessa oração, de forma especial, todas as pessoas que passam por essa situação, que é o tema dessa noite, né? Por algum tipo de relacionamento que se tornou, né, abusivo, as pessoas que têm dificuldade com o transtorno de dependência de personalidade, né? Transtorno de dependência emocional, enfim, né? Você na sua condição para que o Espírito Santo possa falar a cada um de nós nessa noite. Então, nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vamos lá, né, Jana, para o que nos interessa, né? Essa noite estou falando aí, vamos falar de dependência emocional, um pouquinho também de relacionamento abusivo. Mas vamos iniciar aí o nosso bate-papo, né? Se a gente puder falando um pouquinho o que seria, né, essa dependência emocional. É um assunto que está tão em alta, né, nos dias de hoje, mas só para o pessoal entender um pouquinho o que seria isso. Então, né, assim, quando eu vou entender a palavra no seu significado, a dependência é tudo aquilo que me faz depender de algo, né? E aí eu posso colocar pessoas, eu posso colocar substâncias, eu posso colocar situações. Então, quando eu penso em dependência, é isso em primeira instância que eu preciso ter na minha frente. Num segundo momento, eu preciso entender que a dependência emocional é tudo aquilo que de alguma forma me rouba de mim, né? Me faz sair de mim, me faz de alguma forma não ser, né, eu na minha totalidade, para buscar e para ficar atrás, né? Assim, se eu pudesse falar de forma bem popular, para eu ficar atrás de tudo aquilo que de alguma forma me dá uma sensação de prazer, né? A dependência muitas vezes ela é muito sutil, né? Ela vai chegando de mansinho. Quando eu percebo, aquilo já tomou uma proporção enorme, né, Elaine? Então, eu preciso estar atento para isso, porque as pessoas muitas vezes elas vão caminhando, nós vamos caminhando sem entender e sem ao menos refletir sobre o que estamos fazendo nas nossas vidas, né? E essa dependência, às vezes, porque assim, o tema, né, ele é específico de uma questão das relações abusivas. E vocês vão perceber, à medida que a gente for conversando, à medida que a gente for colocando as questões aqui, a gente não está aqui só para falar das relações como uma questão amorosa, mas nas relações como um todo, né, Elaine? Nas relações de amizade, nas relações de mãe e filho, nas relações de amigos, que muitas vezes essa dependência está e que muitas vezes a gente não consegue perceber, né? E a pessoa ela dependente, geralmente, na maioria das vezes, ela não percebe. E uma das coisas que precisa fazer para que essa pessoa consiga sair dessa dependência é ela conseguir entender que ela está nessa dependência, né? Ela conseguir enxergar que ela está nessa dependência. E como que eu consigo chegar nisso? Né? Através de um profissional, através de uma abertura, né? Não tem outro caminho, né, Elaine? Através de amizades que de alguma forma me mostram
né, que tais situações estão me roubando de mim, estou deixando de ser eu para ficar dependente de ou da pessoa. De, eu estou falando de substâncias. Da, eu estou falando das pessoas. Né? Então, se eu pudesse explicar um pouquinho, eu diria isso. Né? Não sei se fui clara, se me fiz entender. Aquelas pessoas que estão acompanhando, se não está claro, por favor, se manifeste, vai falando, né, Laine? E a gente vai junto tecendo aí o conhecimento. Ótimo, com certeza. Enquanto você falava, Jana, eu pensava nisso, né? Porque muitas vezes, vamos pensar aí no início, né, de uma relação amorosa. Todas as vezes que nós vamos nos relacionar com alguém, de alguma forma, quando a gente ama ou quando a gente está na fase da paixão, de alguma forma, sim, a gente fica, vamos colocar assim, mais vulnerável ao outro, né? Que é esse processo do conhecimento. Então, para que o outro te conheça, acaba que a gente fica numa condição mais vulnerável. E isso é absolutamente normal, né? Agora, o que nós estamos falando aqui é quando essas relações já passam dessa questão da normalidade. Então, é a partir do momento, como a Jana se expressou muito bem, a partir do momento que o sentido da minha vida, total dependência da minha vida, depende do outro ou de alguma substância, né? Que ela deixou aqui bem claro também. Então, é quando você, né, pensa aí você já enquanto adulto, coloca, por exemplo, a responsabilidade da sua felicidade a partir de uma pessoa e não a partir de você. Então, é desses tipos de relações que nós estamos falando, porque se tornam patológicas, né? Se tornam algo assim até mesmo nocivo à sua saúde mental. Lembrando que não, né? A Jana deixou muito claro aqui, eu acho que é bom a gente reforçar que não é algo referente somente ao relacionamento de casal, né? Mas também, né? A gente pode ter aí uma dependência emocional de um filho com uma mãe, né? De uma mãe com um filho, enfim. Então, é muito importante, né? Que esse tema todos nós aí estejamos bem abertos, porque pode ser que nós estamos passando por esse momento, essa dependência, e a gente não percebe. Então, como analisar, né? A partir do momento que você vê as suas relações e vê se você está colocando 100% da sua felicidade nas mãos de alguém, né? Então, é muito importante a gente colocar isso, né? Muito relacionado também à autoestima, né? Eu só vou me sentir bonita se for o fulano que me elogiar, por exemplo, né? Eu só vou me sentir feliz se eu estiver ao lado de tal pessoa. Eu só me sinto amada se aquela pessoa demonstrar o amor por mim. Enfim, né? São N exemplos que a gente tem nesse sentido, né, Jana? E é engraçado porque é, muitas vezes as pessoas, e assim, até nos atendimentos clínicos, né, Elaine, a gente pode perceber que o não conhecimento de si faz com que a pessoa tenha essa dependência e se arraste em direção a ela e não consegue perceber o quanto isso tem de pulsão de morte, né, Elaine? A gente viu muito esse termo usado, né, muito na faculdade, né, nas nossas pós-graduações, enfim, na nossa clínica. E é totalmente nocivo àquela pessoa, é extremamente que gera uma compulsão, que gera um estado de obediência mesmo àquilo. Né? Eu me lembro de uma das aulas de neuro, né, Elaine? Não sei se você está lembrada, mas eu me lembro quando o professor ele explicava que que o amor a um próximo, a uma pessoa, ela fica no mesmo lugar em que a droga está no cérebro, né? Daquele que é usuário, né? Ela fica localizada no mesmo lugar, né? Então,
ou seja, né, aquilo vai me arrastar. Se essa pessoa a qual eu sou dependente for uma pessoa madura, for capaz de alguma forma de me devolver para mim mesmo, né, nossa, isso vai ser ótimo. O problema é que, na maioria das vezes, aquele que depende do outro, ele se amarra de uma forma em que esse outro também não tem conhecimento de si, né? E aí vira aquela confusão, porque aí começa a cobrança, e aí começa o desrespeito, né, Elaine? Mas assim, eu acho que à medida que a gente for falando, a gente vai, porque é um tema que não tem como eu separar, né? Não tem como eu dizer de relação abusiva sem dizer da dependência emocional. Né? Então, eu acho interessante a gente prosseguir, até para não ficar muito extenso uma parte específica. Mas eu acho que já deu aí para fazer esse apanhado sobre a questão da dependência. Né? E a dependência, né? Às vezes o paciente, as pessoas perguntam assim, mas como que eu sinto assim, né? Que eu tô dependente? Né? Como que eu sei, Elaine? Como que eu sei, Janaína, que eu tô dependente? Aquilo de alguma forma me tira de mim, no sentido assim, quer ver um exemplo? Eu gostava muito de praticar esporte. Lá pelas tantas eu tenho um amigo e esse amigo, eu vou colocar amigo e depois a gente vai entrar na questão da relação amorosa. E esse amigo fala assim, olha, eu gostaria, eu tô vendo, né, nós somos muito próximos e eu tô vendo que você gosta muito de andar de bicicleta, mas eu gosto muito da academia. E eu gostaria muito que você fosse comigo. E aí esse amigo começa a migrar, né? E ele migra hoje, ele migra amanhã. Lá pelas tantas, ele migrou de uma tal forma que ele já nem sabe mais o que ele gosta, né? Por quê? Porque criou aquela dependência e esse amigo, de alguma forma, fechou o vínculo, fechou para que essa pessoa só ficasse vinculada a ele, né? Para que o prazer, de alguma forma, só estivesse estabelecido a partir dele e com ele. E a pessoa não vai percebendo. Outros amigos tentam entrar, né? Tenta assim se vincular de alguma forma, mas geralmente afasta. E isso acontece muito nas relações amorosas. Por quê? Porque quando você quer amar alguém, né? A gente parte do princípio que amor é doação, né, Elaine? Quando eu quero amar Exato. alguém, eu começo a fazer de tudo para impressionar essa pessoa. Né? Eu começo a mudar os meus hábitos, eu começo, de alguma forma, me descaracterizar daquilo que eu sou para poder mostrar para o outro, olha como é legal estar comigo. Né? E sem perceber, essa pessoa vai se tornando tão dependente que ela já não sabe mais o que é dela e o que é do outro. Né? Então, assim, para eu ter uma relação sadia, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber que entre eu e o outro há uma distância. E que esse outro, apesar de me fazer dependente, e eu, enquanto pessoa, e a pessoa que ama, querer ser dependente, muitas vezes vou precisar repensar se aquilo tem me causado coisas boas, se aquilo tem me, de alguma forma, me construído como ser humano ou me destruído como ser humano. Né, Elaine? Então, assim, eu preciso estar em alerta, né? Quando o ciúme, o controle, nada importa mais a não ser aquela pessoa, né? A não ser aquele familiar, tudo gira em torno da minha mãe, o que a minha mãe vai pensar, o que o meu namorado vai pensar, o que minha amiga vai pensar, o que o grupo vai pensar, o que aquela pastoral vai pensar. E aí começa a criar essa dependência, né? E que muitas vezes, né, assim, Elaine, como a gente está aqui com vários seguidores que estão vinculados a questões religiosas, né, Elaine? Eu acho que é interessante também a gente falar disso. E aí cria-se um vínculo de uma forma que eu chamo isso de vínculo religioso e que, na verdade, tem como fundamento a destruição, porque ele é fechado, ele não abre, né? E a gente vê muito isso nas igrejas, nas religiões, né? Em grupos de amigos, né? Em relacionamentos. Então, pessoal, hoje a gente faz um alerta a vocês que estão nos assistindo, você que vai assistir depois, né? Fique atento,
né? As situações, quando começam a me roubar de mim, eu preciso ver o que está acontecendo. Eu preciso repensar meus comportamentos. Eu preciso repensar até que ponto essa coisa que eu disse que estou vinculado, ela me constrói ou me destrói. Ótimo. E eu acredito que esse é o parâmetro, né, Jana? É a gente entender esse ponto de equilíbrio das nossas relações, né? Então, essa é a análise, né? O que tá me trazendo, né? Fazendo com que eu amadureça, me trazendo de volta para mim mesmo aquilo que está me destruindo. A gente está com a participação do Elias, né? O nosso grande amigo aí. Ele está perguntando se essa dependência está ligada à autoconsciência, Jana. Que a gente poderia falar para ele. O Elias, um grande abraço, beijão, meu querido, saudade de Elias, você. eu gostaria que você, de alguma forma, elaborasse melhor essa pergunta. Não sei se a Elaine conseguiu entender, mas ficou um pouco com duplicidade, assim. Em qual sentido, né? A dependência, na verdade, para eu conseguir perceber que eu estou dependente, eu preciso ter um autoconhecimento. Talvez seja isso que ele possa ter perguntado. Né? Se não foi isso, por favor, escreva aí novamente para a gente, Elias. Mas eu querer saber como eu estou, em que nível de dependência eu estou, sim, isso, para eu saber disso, eu preciso ter um autoconhecimento. Eu preciso estar ciente do que rege a minha vida e o que eu permito que tem regido a minha vida. Isso, eu acredito também que, né, talvez essa questão da autoconsciência, se a pessoa consegue perceber, né, que ela está tendo essa dependência. Então, acho que é o que a Janaína já disse anteriormente, né? A gente vai conseguir perceber se eu sou dependente ou não emocionalmente a partir dessa avaliação, né? Se esse relacionamento está me construindo, me amadurecendo, ou se ele está me aniquilando, né? Me destruindo. Deixe de ser eu mesmo. Então, por isso que eu acho que a dependência e a consciência é algo um pouquinho mais complicado, né? Porque, como dizemos no início, nem toda vez, nem todos os relacionamentos que nós temos dependência emocional, a gente já percebe de cara. A gente dá o nome de amor, né? Nossa, mas eu amo demais. É por isso que eu não vivo sem essa pessoa. A gente dá o nome, né? Eu tô falando amor porque é a palavra, né? Mais forte, mais traduzida em todos os idiomas e a mais difícil de se explicar. Mas muitas vezes a gente dá o nome, né? Quando a gente se torna dependente emocional, às vezes de outras coisas, né? Como o amor, porque ele é tudo para mim, né? E não percebe que está entrando nessa relação de dependência emocional. Com o tempo, a pessoa consegue perceber quando ela avalia, né? Os pós e os contras, as construções e o aniquilamento da sua vida. Janaína, temos uma outra pergunta também, José Wilton. Está falando assim, olha. Suponhamos que uma garota, impede que o namorado jogue futebol com os amigos. Isso se enquadra num relacionamento abusivo? Então, eu costumo dizer assim que quando que se torna abusivo, né? Quando, porque assim, qualquer tipo de relação eu vou precisar abrir mão, né, Elaine? Não dá para eu ter os mesmos hábitos, ter os mesmos comportamentos que eu tenho quando eu tô solteiro, né? Não dá, né? Tem muitas coisas que eu vou precisar repensar, inclusive para eu ver se eu quero ou não estar num relacionamento. O problema é que muitas vezes as pessoas elas querem estar nos relacionamentos, mas elas não querem se haver com esse relacionamento. Então eu quero estar, mas eu quero continuar fazendo o que eu fazia enquanto eu estava solteiro. Então vamos lá. Esse jogar futebol, né? O que é, né? Assim, esse jogar futebol, porque assim, na íntegra, jogar futebol é só jogar um futebol, né? Mas o que acontece nesse futebol?
o que que pode, o que que, de alguma forma, esse meu parceiro, ele me chama a atenção que não quer que eu vá, né? O que que acontece lá? É, quais tipos de pessoas está lá, né? E aí né, eu sou o parceiro. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que, muitas vezes, olhar para essa pessoa que está comigo e mostrar a ela, olha aqui, olha, percebe aqui, ó, não tem nada, tá tudo bem, eu estou com você, é só o meu esporte, vem aqui para você ver, vamos lá para você assistir, né? Então, olha como isso é maduro. Diferente de dizer assim, ó, olha, você não quer que eu vá, mas eu vou, tá? Porque eu mando na minha vida, não é assim? Então, assim, nós temos que olhar em duas vertentes, né, Elaine? A gente não pode fechar. Ah, não, então o fulano chegou aqui e disse assim, olha, a partir de hoje você não vai mais sair com seus amigos. Então eu preciso entender se esses meus amigos que estavam aqui eram amigos que me contribuíam, eram amigos que me destruíam, eram amigos que de alguma forma fazia assim, que apoiavam relacionamentos, ou eram amigos que ficavam o tempo inteiro dizendo, ó, oh, você tem que largar, você tem que ficar sozinho. Enfim, tudo vai depender muito do contexto. Mas respondendo, né, a pergunta aí do nosso colega, né, que está assistindo aí, o José, assim, é sentar e ter, assim, uma clareza para explicar para essa pessoa e entender, olha, por que que você não quer que eu vá lá? Me explica. Porque a pessoa, quando ela proíbe, de alguma forma, proibir entre aspas, né, porque ninguém proíbe ninguém, eu costumo dizer que ninguém tá com a arma na cabeça de ninguém, né, então é a gente que, no final das contas, escolhe, né, Elaine? Mas eu preciso entender, assim, fazer compreender o que essa pessoa está me dizendo, né? Por que que você não quer que eu vá lá? Né? Porque o que que você pensa a partir, né, de eu estar indo lá jogando e jogar futebol com meu colega? Né? Qual que é a construção que você fez disso? Porque possivelmente também essa pessoa que está me cobrando isso, ela tem uma construção sobre o homem, sobre o namoro, sobre o que é namorar. E eu penso assim que o relacionamento é uma desconstrução para construir juntos, se eu realmente quero relacionar. Né? Então é sentar, José, e pensar, olha, o que que é interessante para você? Você quer ir lá, você quer ir ver, e das próximas vezes eu vou sozinho, né? Entender qual é essa insegurança que essa pessoa apresenta. Agora, o que que se torna abusivo, José? Quando essa pessoa diz assim, ó, é o seguinte, você está dizendo que vai jogar futebol, né? Então é o seguinte, ou futebol ou eu, né? E está É colocando em verdade. xeque a minha escolha, né? Isso está colocando em xeque a minha escolha, né? Então é Uhum. muito diferente, né, Elaine, de chegar e falar, olha, esse futebol aí, né? Dá para ser em outro horário? Eu posso ir lá ver como que é? É muito diferente, tá vendo? Uma coisa é eu querer saber, entender, aproximar daquilo que é importante para o outro. Outra coisa é eu chegar impondo, né? Agora tem uma outra questão, viu, Elaine? Que eu acho que é interessante a gente falar aqui. Porque tem alguns relacionamentos, quer ver um exemplo? Que às vezes chega muito no consultório. É, exemplo. Eu tenho uma situação específica, né, Elaine, Janaína, em que o meu namorado disse que não quer que eu use roupa curta, um exemplo, né? Eu tenho que repensar, né? Se esse meu comportamento de alguma forma agride o outro, agride questões particulares dele, por que que ele construiu assim. Então eu não vou deixar de usar o short curto, mas eu vou querer entender o que que esse parceiro está tentando me mostrar, o quanto, se isso está agregando, se não está, porque senão fica assim, não, eu tenho, então o outro não pode me dizer nada, que tudo é abusivo. Aí entra naquilo, né, Elaine? É assim, é o extremo, né? Então, assim, eu comecei a namorar, a pessoa me pediu alguma coisa, qualquer coisa já se tornou abusiva. Não, não é isso que a gente está falando. Né? Há uma diferença muito grande.
Então, assim, E eu acho até interessante, desculpe te interromper, não, eu acho que tranquilo. até é interessante a gente pensar, né, nisso, porque assim, quando a gente fala de dependência emocional, não são fatores isolados, né? Mas é um conjunto de situações que leva à Exatamente. dependência emocional, né? Então a gente não Uhum. pode, né, ajudando na resposta aí o José Wilson, pegar fatores isolados e já caracterizar como uma dependência emocional. Então, na verdade, a dependência, né, para ela ser patológica realmente, então ela já tem que ser um conjunto de situações, né? Então, é algo sim. Em alguns casos, essa questão do futebol pode caracterizar uma dependência emocional, mas em outros casos não, porque nós temos que avaliar a situação como um todo, Caso a né? caso, Então, né? avaliar outros tipos de comportamento, né, dessa namorada e não só a questão do futebol, mas avaliar outros tipos de comportamento, né, que essa pessoa pode ter em relação ao namorado. E aí só a partir daí que a gente consegue caracterizar mais assertivamente essa dependência, né? Porque senão pode entrar num fator, como a Janaína expôs, né? Um fator só de questão de conversa mesmo, pode ser resolvido, né? Um fator só de questão de alinhar, né? Alinhar ali junto com o parceiro, algo que me faz bem ou que não faz bem, né? Mas então por isso que é importante o conjunto mesmo, né? Entender um pouquinho a situação como um todo, né? A vivência dessa namorada como um todo, as exigências dela, os sentimentos dela como um todo. E tem outra pergunta interessante também, Janaína, do Thales. Ele coloca assim pra gente. Tô só arrumando a câmera aqui, gente, por isso que eu tô tudo tremido, mas já eu paro. O Thales coloca assim: uma pessoa dependente pode gerar dependentes como consequência, como se fosse algo cultural que é transferido para o outro, como algo normal que tem que existir e é ensinado. Então, será que um dependente aí pode gerar outros dependentes, né? Como ele Sim. está colocando aí. E já dizia as aulas do Silvio, né, o Elaine, é a relação sintomática, né? É aquela relação que Exatamente. começa a se tornar sintomática, né? Sem perceber, parece uma osmose, uma coisa só, né? E assim, partimos do princípio em que cada sujeito ele precisa ser um, né? E sendo um, ele procura o outro para que o outro, de alguma forma, né, venha contribuir para ele. Mas essa coisa de completude, né, essa coisa de dizer que o outro vai me completar, que é a tampa da laranja, né, Elaine? É uma coisa que, olha para você ver como que a sociedade, de alguma forma, as músicas, elas de alguma forma, elas incentivam essa dependência. E essa dependência que não tem nada de positivo, né, Elaine? Então, isso que esse colega colocou, o Thales colocou, né, eu preciso estar muito atento, né, muito em alerta, né, se esse dependente está começando a me fazer dependente também e me tornar um só, eu começo a partir do princípio que talvez seja o momento de parar e começar a pensar assim, poxa, será que eu estou sendo eu mesmo? Eu tenho conhecimento real sobre o meu eu, né, de que o outro está me pedindo e hoje eu vou ceder, mas se amanhã eu quiser voltar e fazer aquilo que eu estava fazendo, tudo bem, eu consigo, ou não. Ou eu também me coloquei como aquele que ou eu faço ou eu perco. E se eu perder, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa perda? Então você vê que tem o medo da frustração, o medo da perda, né? E assim, a gente poderia destrinchar, né, vários tópicos aqui, né, Elaine, assim, porque quando eu falo de um assunto, vem um tanto de assunto junto, né? Não dá para eu falar de uma coisa sem dizer de outras. Né? Então, assim, e até porque a gente não tem muito tempo para isso. Mas se eu estou percebendo que eu sendo dependente,
ou que esse outro que é muito dependente está me fazendo entrar nesse jogo sintomático, eu preciso ter uma certa distância e de repente está na hora de procurar um profissional. Nós temos muitos psicólogos, né, Elaine, que trabalham com a psicoterapia com casais, né, de namorados, de esposos, né, enfim, de amigos, enfim, né, aquilo que for apresentado, na maioria das vezes é mais relacionamentos amorosos, né, que busca muito por esse tipo de profissional, mas se está assim, de repente está na hora de colocar, falar, olha, você não acha que você está muito dependente? Você não acha que você está girando muito a sua vida assim, ao meu redor, né? Eu sou tão o centro da sua vida que você não tem mais hobby, você não tem mais vida, você não tem mais seus colegas, as suas rotinas, né? E aí a pessoa muitas vezes vai ficar brava porque o dependente, tudo que ele não quer ouvir é que ele é dependente, né? Como o usuário, né, Elaine? Aquele que é dependente de substâncias químicas, né? Ah, é só um tapinha, é só uma maconha, ah, é só uma cheiradinha ali de leve, né? E quando ele vai, né, perceber, aquilo já tomou uma proporção tão grande que ele não consegue sair por ele mesmo, né? Então é a hora de parar e falar, opa, eu acho que está na hora de procurar um profissional. Né? Ótimo, e essa seu comentário, Jana, acho que veio um pouquinho de encontro aí da pergunta da dona Mary. Um grande abraço, sempre está conosco em todas as lives. Ela fala assim: como ajudar uma pessoa que está vivendo nessa situação, mas porém não aceita ajuda profissional? Não adianta, né, Elaine, nós sabemos muito bem, enquanto o sujeito ele não tem conhecimento e ele não consegue perceber o quanto aquilo tem sido, o quanto aquilo está destruindo a vida dele, ele não vai conseguir chegar até essa ajuda. Né? Então, as pessoas, eu costumo dizer que quem mais sofre, né, com a dependência não é o dependente, é as pessoas que estão ao redor. Né? Aquele que está se relacionando, é as pessoas que estão acompanhando e estão vendo, né, o quanto aquilo está prejudicando, mas enquanto a própria pessoa não percebe, ela não consegue sair. Então, é Eunice, né? Você disse, né, Elaine, o nome É, dela? Mary, A Mary. Mary, Mary. isso. Então, Mary, é assim, se eu pudesse dizer uma coisa, assim, alguns pontos essa pessoa, em algum momento, ela vai reclamar. E quando ela trouxer esse tipo de reclamação, fazer ela se implicar naquilo que ela tem reclamado, né? Muitas vezes o dependente ele reclama, mas ele continua lá, né? Assim, o dependente Exato. e aquele que se faz ser também dependente, né? Ele reclama da dependência do outro, mas ele está ali naquela relação sintomática, né? Produzindo aquela relação sintomática. Então, é perceber um ponto, alguma coisa que através dessa fala, através da fala, essa pessoa vai deixar e você pegar isso e devolver para ela. Falar assim, olha, mas se você está dizendo que isso é tão positivo, olha o que isso tem te causado. Né? Você já não tem mais sua vida, você já não tem mais seus amigos, e isso não era importante para você? E deixar a pessoa, né, ela mesma aí ficar encucada com as questões e refletir, né, Elaine? A gente sabe que muitas Exato. vezes nosso trabalho enquanto psicólogos não é dar respostas prontas, é fazer o sujeito pensar, é fazer o sujeito se implicar na demanda que ele traz, não é assim? Exatamente. Uma outra pergunta, Janaína, o João perguntando se ciúmes também é uma forma de dependência. Então, depende muito, João. Que tipo de ciúmes, né, Elaine? Esse ciúmes é um ciúmes que me agride, né, que me sufoca, né? Porque assim, tudo aquilo que a gente ama, né, Elaine, a gente vai sentir, tipo, é meu, né? Nós seres humanos, enfim, nós somos extremamente narcisistas, a gente é egoísta, a gente quer pra gente, a gente não quer dividir, a gente vê isso muito na infância, né? Quando você vai analisar uma criança, você percebe que se ela pudesse, tudo era dela, né? Dificilmente essa criança ela quer dividir, ainda que seja crianças que têm irmãos, enfim.
Mas o ciúme ele se torna nocivo, ele se torna prejudicial quando esse ciúme ele começa a passar a barreira, né? Quando ele começa a me agredir em nome do ciúme, quando ele faz com que eu pare de viver a minha vida, né? Parar mesmo, né? Um exemplo assim, a pessoa está num lugar conversando com um homem e aí já tem alguma coisa, né? Então a pessoa já parte para briga, já vai para agressão física e verbal, e ela não quer escutar, ela não quer saber, ela já chega julgando, e isso se torna prejudicial, né, Elaine? Se você quiser completar com alguma coisa. Não, é exatamente isso. E como você mesmo disse, um assunto vai puxando o outro, né? Quando você falava Uhum. algumas coisas, eu lembrava disso, né? De algo que a gente chama também de codependência, que é eu me tornar dependência do outro, né? E eu me lembrava de um fato até muito interessante. Uma pessoa, né, tinha aí o tempo todo reclamando a questão do marido ser dependente do álcool. Então, a vida inteira ela se colocou nessa situação, vamos entender assim, de pessoa que o marido agredia, mas é porque ele bebia. Ela era uma pessoa que tinha que cuidar sozinha dos filhos, porque o marido bebia. Então, a vida inteira ela se colocou nesse lugar, né, da esposa de um alcoólatra. E um belo dia, Uhum. esse marido para de beber, né? Ele tomou a decisão, falou: a partir de hoje eu não bebo mais. E eu me lembro que essa pessoa me procurou até muito triste, porque ela já não se conhecia mais. Porque a vida inteira ela se colocou no lugar de a esposa do alcoólatra. Então, quando o alcoolismo foi retirado da família, ela não sabia quem ela era. Por Uhum. quê? Né? Entrou nessa codependência. Né? Então, o marido era o dependente do álcool. E ela, dependente emocionalmente Dependente da situação. dessa situação, né? Então, eu me recordava muito desse fato, né? Então, mais uma vez, a importância deste autoconhecimento, né? Uhum. Em nossas relações. Porque às vezes a gente acaba entrando nessa codependência, né? E aí eu dei um exemplo do álcool, mas que é a dependência de uma substância, mas também isso envolve pessoas, né? E é muito complicado sair disso. A gente, assim, olhando de fora, mas, né, às vezes, quantos comentários a gente usa? Nossa, mas que bobeira, mas aquela mulher é assim, aquele homem aceita tudo. Nossa, ele é um capacho dela. Ai, olha lá, ela aceita isso, aceita aquilo. Mas para quem está na relação é muito complicado, né? Porque ela já, por ela não se conhecer, né, depositar toda a sua vida, o seu sentido no outro, ela não se encontra, ela não sabe viver diferente daquilo, né? E eu acho Uhum. importante nós levantarmos esse assunto no mês de setembro, né? Onde a gente fala Sim, tanto do setembro amarelo, que é a prevenção ao suicídio, né? E nós sabemos o quanto a dependência emocional tem levado as pessoas a se suicidarem, né? Seja pelo fim de um relacionamento, seja pelo fim de, sei lá, um desemprego, né? Uma pessoa que se tornou tão dependente daquele trabalho e aí fica desempregado e pensa num suicídio. Então, é um assunto que é muito importante a gente abordar sempre, não só em setembro, amarelo, mas em todos os dias, todos os meses, em todos os minutos do ano, né? A sim, dependência sim. emocional gera muito isso, né? E algumas Eu pessoas, costumo dizer, por não se conhecerem, acabam pegando ao suicídio. desculpa ter te cortado, Elaine, mas eu costumo dizer assim que o setembro amarelo, na verdade, é, é o pensamento de a valorização da vida, né? É uma campanha de como eu valorizo essa vida, que importância eu dou a ela, né? Que inclinação eu faço à minha vida. Você vê aí diante dessa situação de pandemia, né? As pessoas muito ansiosas, desenvolvendo diversos transtornos,
né? E muitas vezes vindo a questão, né, do autoextermínio, do suicídio. E aí eu fico pensando assim, né? Muitas vezes as pessoas estão com medo de morrer, de contrair o vírus, mas será que tem vivido de verdade? Né? Será que eu tenho valorizado de fato a vida? Né, e vivido um dia de cada vez, porque nós não temos controle de nada. Inclusive, essa live tinha que ter acontecido às 9, às 8 horas e já estamos já 9h14, né, Elaine? Ficamos quase 20 minutos aí para conseguir entrar, né? Então, Verdade. o que eu faço diante dos fatos é o que vai fazer com que isso seja positivo ou negativo, porque problemas nós sempre teremos. Pessoas que de alguma forma estão doentes emocionais e nós mesmos, né, muitas vezes estamos também doentes emocionais. Tudo depende do que eu vou fazer com isso, né, do que eu faço com essa inclinação do outro, né. Eu também não posso ficar no lugar daquele que tem a verdade sobre o outro, porque sobre o outro é só a própria pessoa que vai dizer o que de fato é verdade dentro dela, né, Elaine? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente vai falar desse outro, das pessoas, do sujeito como um todo. É verdade. E a gente já está caminhando para o finalzinho, né, Jana? Vamos falar um pouquinho aí, antes de encerrar, sobre como que a gente pode perceber, então, né, se a minha relação, o meu relacionamento se tornou um relacionamento abusivo. Eu falo que às vezes quando a gente fala isso, né, até eu comentava com você hoje à tarde, até se você colocar lá na internet, relacionamento abusivo, né, a primeira informação que vem é a violência física, né? É a Lei Maria Uhum. da Penha, a gente já pensa naquele homem como o agressor, e muitas Ou da vezes mulher, né, Elaine? Na mulher também, que tem se exato, tornado agressora. com certeza. E só que muitas vezes, né, sim, esse é um tipo de relacionamento abusivo, mas não se limita só a isso, né? Então, o relacionamento abusivo vai além desse conceito de apenas agressão física, né? Então, como que Uhum. a gente pode identificar, Janaína, se um relacionamento se tornou abusivo? Então, nós estamos focando nessa questão do relacionamento abusivo, da dependência emocional, mas a gente tem que estar, nós sujeitos, nós temos que caminhar para compreender que forma eu tenho construído, né, o meu eu, quem sou eu, por que eu estou aqui, por que estou fazendo essa escolha. Se eu tenho isso muito claro diante de mim, eu vou conseguir perceber se está sendo abusivo ou não, né? Se eu tenho condições, se aquilo de alguma forma, né, esse outro que chega e conversa comigo, que é diferente de uma imposição, ou isso ou eu, né? Ou você fica comigo, ou eu vou te matar, ou não, né? Ou a pessoa vai lá e faz algo que a outra não gosta, então a outra se sente no direito, né, de chegar no outro e dizer tudo aquilo que pensa, aquilo que acha. Então, assim, eu vou falar dos dois lados, né? Daquele que está do lado, aquele que abusa e daquele que sofre o abuso, né? No sentido dessa relação abusiva. Aquele que sofre a relação abusiva, possivelmente, ele não tem o conhecimento sobre ele, né? Muitas vezes ele se perdeu dele mesmo, né? Em nome daquele amor que eu queria tanto, né? Daquele ideal que eu busquei tanto, né? Que não é só necessariamente as relações, né? De homem e mulher, enfim, afetivas, mas é como um todo, né? Você falou da questão do emprego, né? Bacana você ter ressaltado isso. Então, eu, enquanto aquele que está sendo abusado, né? Isso acontece às vezes também nas relações de emprego, né? O empregador se vê ali uma pessoa que quer tanto se doar que ela usa daquilo a favor dele. Então, quando aquilo começa a ir muito em direção ao outro e pouco em direção a mim mesmo, está na hora de começar a repensar, né? Se eu estou no lugar correto. E aquele que é o abusador, aquele que comete esse tipo de agressão, né? Tanto verbal quanto física, ele muitas vezes ele não consegue perceber que ele está agindo assim, né? Então,
você que é assim, né, poderia parar um pouquinho e pensar assim, poxa, eu posso fazer isso com o outro? Como que seria se fosse eu que estivesse nesse lugar? Né? Então, se de repente aquele outro não faz aquilo que eu estou solicitando, que ele me pede, de repente está na hora de ir embora e não forçar o outro a fazer aquilo que eu quero. Né? Se eu não dou conta de conviver com esse outro, né, que quer, não sei, fazer uma coisa que para mim é quase que abominável, talvez seja na hora de repensar e ir embora, não é mesmo, Elaine? Então, assim, quando eu percebo que é abusivo, quando aquilo me rouba de mim, quando aquilo de alguma forma me agride o meu eu, me faz me sentir humilhado, me faz eu me sentir ridicularizado, me faz eu me sentir nada amado, né? E uma coisa engraçada que engraçado não tem nada de engraçado, mas uma coisa que a gente pode perceber, assim, naquelas pessoas que têm esse perfil, na maioria das vezes elas são muito compulsivas, né? Elas têm um perfil muito compulsivo, né? E muitas vezes essas pessoas não percebem, né? E assim, a pessoa que está nessa situação, sofrendo essa situação, às vezes também ela faz uma força imensa para conseguir sair. E aí é que entra o profissional. Né, Elaine, assim, sem uma ajuda profissional, muitas vezes não vai conseguir sair, não vai conseguir perceber e não vai conseguir sair daquela relação sintomática porque se tornou normal, né? É uma relação normal, ele me ama, ele faz tudo para mim, né? Você vê, assim, vários filmes, né, que estão sendo lançados aí, colocando essa questão da compulsão pelo outro como uma coisa bacana, como uma coisa, assim, né, um fetiche, né, Elaine? Uma coisa assim interessante de se ver, quando na verdade não é bem por aí, né? Quando na verdade isso vivido no nosso dia a dia, isso pode trazer transtornos absurdos e até muitas vezes daquele que sofre porque não aguenta mais e acha que o autoextermínio é a solução para acabar com tudo, e daquele também que sofre porque o outro aponta para ele dizendo, olha, você está sendo abusivo, né? E por não saber lidar com essa frustração, muitas vezes, né, o autoextermínio é o que tem acontecido, né, nesse tipo de relação. Exato. E agora, né, para finalizar, pergunta-chave para nós: tem cura, Janaína? Dependência emocional, relacionamento abusivo, né? Como que eu faço? Identifiquei na live que estou passando por isso, como que eu faço para tentar sair dessa situação e não me tornar mais um dependente emocional ou sair de um relacionamento abusivo? Muitas vezes, assim, nós caminhamos com um pensamento muito capitalista, né? Travou? Para ouvir, que deu um sinal aqui para mim. Eu costumo dizer Ah, sim, que agora retornou. retornou. Então, quer repetir a pergunta, Elaine? Isso, para a gente tentar, né? As pessoas que identificaram aí que estão passando por essa dependência emocional ou estão aí num relacionamento abusivo, né? Aonde que ela busca essa ajuda ou se isso tem cura, sair dessa, como que a gente poderia orientar essas pessoas? Ter cura tem, né? Mas ela não é imediata, não é um remédio, não é uma pílula que eu tomo e amanhã eu tô curado, né? Primeira coisa é eu saber, não, eu tô com uma situação aqui, já se repetiu em vários relacionamentos, as pessoas que eu me relaciono costumam me dizer que eu sou abusivo e que que eu forço a barra, né? Então tá na hora de parar e falar, não, peraí, deixa eu buscar um profissional. Então tem cura sim, tem cura se eu realmente conseguir me tratar e entender por que eu me tornei uma pessoa assim.
né? O que para mim, o que que eu construí a partir disso e a partir dessa questão de ter uma relação com o outro? O que que eu estou tentando é, manter ou não perder, né, através desse domínio, dessa coisa controladora, né, que é muito diferente daquela pessoa que tem um relacionamento aberto, que pergunta, né, onde você vai, você tá bem, tá tudo bem, que isso não tem nada de ofensivo, né? Diferente é assim, aonde você está? Se você não chegar em 5 minutos, eu vou te matar, né? Ou se você não chegar daqui 5 minutos, eu vou largar de você, né? E aí usa disso, da emoção né, que a pessoa tem, do amor que a pessoa tem com o outro para poder forçar a barra. Né? Então é assim que eu percebo, eu percebi, eu tenho que procurar ajuda profissional. Muitas vezes a ajuda do psicólogo, às vezes vai ser necessário que esse psicólogo às vezes encaminhe, inclusive, para uma questão psiquiatra, porque às vezes pode ter, né, ter alguma questão, né, correlacionada, né, Elaine? E a gente trabalha muito em conjunto com esse tipo de profissional. Então é isso. Então eu me identifiquei, eu preciso procurar um profissional ontem, para não dizer hoje. Verdade, Jana. Então, a psicoterapia ainda é o mais indicado, né? É Sim, o sim, tratamento sim. mais indicado, porque através da psicoterapia a gente vai fazer aí esse processo de autoconhecimento, né? Como a Jana bem disse, entender, né, o que que me levou a ter essa dependência, por que que a minha personalidade se tornou mais fragilizada, ou também, né, do lado do abusador nos relacionamentos, né? O que que me faz ter Uhum. que ter esse domínio total em minhas mãos, né? Então, é muito importante ainda essa ajuda profissional. Os amigos, né, que dê bons conselhos, a ajuda tem que vir primeiro do profissional, né? E depois, para você que identifica alguém da sua família, alguém da sua casa, alguém que você sabe que está passando por essa dependência emocional, né? Você poder aconselhar essa pessoa a buscar essa ajuda profissional é de extrema valia, né? Não adianta você somente apontar o dedo e julgar. Sai dessa, larga de ser boba. Não adianta. Por que que não Não adianta? adianta. Porque a pessoa não está percebendo, ela não está se percebendo nessa Exatamente. situação, né? Então, a melhor forma é você orientar, né? Você poder orientá-la a buscar ajuda de um profissional para que na terapia ela consiga fazer esse processo, né? De não ficar olhando só para fora, por o outro, como sentido total da minha vida, mas virar esse holoforte para ela, né? E se Sim, sim. entender, se enxergar como responsável desse processo, né? Como Sim, agente sim. de mudança. Então, isso é Isso muito mesmo, importante. Elaine. Elias nos manda um abraço, Janaína, falando que somos aí excelentes Oi, profissionais, Elias. grandes Obrigada. amigas. Grande Obrigada, beijo, Elias. Thales. Saudade. Saudade também. E o Thales também te parabenizando, né, pela grande profissional que você é e parabenizando a live Obrigada. também. Obrigada. Pessoal, então, eu acho que é isso. Jana, você quer finalizar aí com alguma palavra, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, ou até mesmo para as pessoas que estão passando por esse processo? É, uma coisa que eu acho interessante a gente estar colocando, não sei se todos, se é conhecimento de todos que estão assistindo e aqueles que vão vir assistir depois, nós temos na rede pública, né, porque às vezes as pessoas muitas vezes não procuram um profissional dessa área também, porque eu não tenho dinheiro, não tenho condição financeira. Nós temos na rede pública, né? As pessoas que fazem esse tipo de atendimento através do CAPS, né? O Centro de Atendimento Psicossocial, os PSFs, que muitas vezes têm um profissional da psicologia como referência. Então, assim, eu posso estar procurando, né? Não necessariamente eu preciso estar também me deslocando a um serviço privado. Né? Nós temos a rede do SUS aí que nos oferece muito bons profissionais, inclusive. Né? Então, assim, procurar ajuda, pessoal,
não espera assim chegar a uma doença psicossomática para eu perceber o quanto isso está me fazendo mal, né? Eu tentar perceber o quanto aquilo está me fazendo mal antes de que isso me aconteça, né? Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar no final. Mais uma vez eu peço desculpas aí pelo atraso, né, de ter entrado, mas é assim, né? As coisas na maioria das vezes saem do nosso controle, né, Elaine? Na verdade, nunca estão no nosso controle, né? Nós não controlamos nada, né? Nós pensamos que conseguimos controlar, mas não conseguimos controlar nada. E eu agradeço a todos que estiveram aí com a gente, agradeço muito você, Elaine, né? Espero que a gente bata vários papos aqui e fora e que a gente possa Com se ver em breve certeza. depois dessa situação de Covid aí, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, Janaína, eu que te agradeço, né? Por esse bate-papo maravilhoso. Com certeza vamos te convidar novamente para que a gente possa continuar contribuindo de alguma forma, né, com a saúde mental das pessoas que tem sido tão abalada e tão difícil nesse tempo, né? Todos nós estamos vivendo essa situação de dificuldade e com a saúde física a gente tenta preservar aí com as orientações do Ministério da Saúde, né? Mas a saúde mental ainda está dependendo de cada um de nós também poder preservar e passar por esse tempo da forma mais tranquila possível, né? É um tempo que vai passar e a gente tentar passar físico e mentalmente, né? Mas, Jana, muito obrigado, né? Quero pedir muito que Deus possa continuar abençoando o seu trabalho. Em breve, com certeza, vamos chamar novamente para bater mais um Você papo também, sobre Elaine, esses e outros, né? Diversos se quiser. assuntos. Amém. Então, nós vamos finalizar rezando essa Ave Maria, entregando a Nossa Senhora a todas as pessoas que nos acompanharam, mas de forma especial as pessoas que estão passando por relacionamentos abusivos, sejam com alguma dependência, seja dependência de substância, seja com dependência de situações, ou seja mesmo com dependência de pessoas, né? Que Nossa Senhora possa abençoar cada um dessas pessoas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jana, um Amém. beijo, minha querida. Outro. E até a próxima, se Deus Até a quiser. próxima. Pessoal, muito Tchau, obrigada. pessoal. Um Tchau, beijo. Elaine. Tchau, tchau.